Você é fã do sarcasmo, da malandragem e das habilidades marciais do Deadpool? Você sabia que tem um personagem brasileiro que tem todas essas características e que surgiu antes dele? Conheça o Capitão Ninja. Fala galera, beleza? Arnaldo aqui de novo. E para começo de conversa, seria mais correto chamar o Deadpool de Capitão Ninja americano do que chamar o Capitão Ninja de Deadpool brasileiro. Isso porque o Ninja de Boné fez sua primeira aparição em Pequeno Ninja 3, da editora Ninja, em setembro de 1990, enquanto o Deadpool apareceu pela primeira vez em The New Mutants, 98 de fevereiro de 1991, criado por Fábio Nicieza e pelo lendário / famigerado Rob Liefeld. O criador do Capitão Ninja também seu alter ego é o lendário escritor de sci-fi e fantasia brasileiro Marcelo Cassaro, que, dentre outras coisas, é um dos roteiristas de quadrinhos mais produtivos da história desse país e criou Holy Avenger, uma das séries mais memoráveis de HQ de fantasia do Brasil e talvez do mundo. Como todo bom super-herói clássico dos quadrinhos, o Capitão Ninja tem várias versões, mas apesar das diferentes versões, algumas características do personagem se mantêm constantes. As piadas, a tagarelice, as habilidades marciais, a máscara, o visor vermelho, alguns elementos ninja e militares do traje e, é claro, o boné inconfundível. As diferentes versões do Capitão Ninja correspondem a diferentes fases que o personagem passou. E eu dividi aqui para ficar mais fácil de entender quem são esses personagens e como eles se conectam. A primeira fase do Capitão Ninja é a fase do ninja biólogo. Como eu já disse antes, a primeira versão do Capitão Ninja nos quadrinhos surge em Pequeno Ninja número 3, de setembro de 1990, e é a versão mais cartunesca e fofinha do personagem. De início, ele parece ser o vilão da história que enfrenta o Pequeno Ninja, que é o herói da história. E ele tem um primeiro nome nessa versão, o Capitão, Jonin, que significa Mestre Ninja. Na história original, Eugênio, também conhecido como o Pequeno Ninja, é o protagonista e o herói, e ele está protegendo um dos maiores laboratórios de botânica do país, onde importantes pesquisas científicas na área são realizadas, quando o laboratório é atacado pelo Capitão Ninja, que quer que as experiências que ali são realizadas parem imediatamente. A cientista-chefe do laboratório conta ao Pequeno Ninja a origem dessa versão do Capitão. Ela diz que eles se conheceram na faculdade de biologia e que ele se apaixonou por ela, pediu ela em namoro, mas ela recusou. Ele ficou tão magoado que largou os estudos e se tornou um ninja. Essa é uma baita de uma origem. Não, mas a gente tem que dar um desconto, porque começou assim, como um gibi infantil. Mas continuando. Essa versão tinha um esconderijo, tipo uma bate-caverna dentro de uma árvore oca. E lá, o Capitão Ninja descobriu, usando o supercomputador dele, que esse experimento no laboratório de botânica ia criar um monstro samambaia mutante terrível. Então, no fim das contas, ele não era o vilão da história. Ele tava tentando salvar a mina cientista que se achava a última bolacha do pacote. Como todo crossover, no final, o Capitão Ninja e o Pequeno Ninja se unem, enfrentam e derrotam o monstro samambaia e salvam o dia. Aliás, a bióloga sem nome aparece numa outra história em que ela é mantida refém por um grupo terrorista que quer que ela recrie o monstro samambaia para eles usarem a criatura como arma. E nessa história o Jonin se declara para a bióloga, que, como eu disse, nunca é chamada pelo nome, e ele recebe um outro fora dela, mas dessa vez ele aceita de boa e vai seguir a vida dele, né? Uma característica importante do personagem que já tá nessa fase é o segredo sobre o verdadeiro rosto dele, e isso vai permanecer por toda a trajetória do personagem até hoje. Em relação aos poderes, parece que essa versão não tem nada de super, só é um ninja treinado que usa espadas, shurikens, armas de ninja, tem uma base secreta subterrânea com um supercomputador que é acessado por uma árvore oca, tipo aquela que a Ymir cai em Attack on Titan. Agora, como ele conseguiu tudo isso daí, ninguém explica na história. A fase 2 é a fase do Ninja Gamer. Talvez você conheça o Capitão dessa época. Em 1994, o Capitão Ninja retorna atualizado na revista Pro Games e logo ganha uma edição toda dedicada a ele na revista Graphic Games, chamada de As Aventuras do Capitão Ninja, publicada pela editora Scala. Aqui, o visual tá um pouco mais elaborado e tem uma página inteira só para explicar cada parte dele. Dá uma olhada. Cara de pau do Sonic, boneco que alguém perdeu em Jungle Strike, luva do Terry Bogard, kimono e máscara do Shinobi, cuequinha estampada do Jurassic Park, braço peludo do Wolverine, calças do Guile ou Guile, sapatos do Sub-Zero e espada do Ninja Gaiden. Nessa edição, o Capitão dá uma entrevista pra ele mesmo, na qual, aparentemente, ele erra a data da primeira aparição dele. Ele explica também que o boné é usado só com o propósito de cobrir um buraco no topo da máscara. Ele conta também que fim levou a cientista bióloga. Ele fala que ela largou a vida de cientista pra ver uma vida pacata como professora de biologia. Pacata? É por isso que eu estou fazendo esse trabalho hoje. O próximo período é com a senhora de novo? É não, minha filha. Graças a Deus.
Nessa entrevista ele também informa que a calça que ele usa militar foi roubada do Guile do Street Fighter e que curiosamente, ele está num relacionamento sério com a Chun-Li. Ah, essa Chun-Li que você tá pensando mesmo. A do Street Fighter. Nas histórias dessa revista que seguiam o estilo de paródia, a gente vê o personagem visitando os mundos de diversos games da época, como Tartarugas Ninja, Echo the Dolphin, Mortal Kombat, Jurassic Park, Alien e Street Fighter. Sempre com muito humor, referências e participações especiais. Um dos poderes do Capitão Ninja nessa fase é reviver, como num videogame dos anos 90, com 3 vidas e muitos continues. Isso quando ele não usa aqueles macetes também que a gente usava nos anos 90 pra ganhar vida infinita. Um outro poder que ele tem nessa época é a de regeneração de membros, tipo lagartixa. Ele pode perder uma perna que ela cresce de volta. Ele pode respirar debaixo d'água, porque ele não tem pulmões, que ele diz que foram arrancados pelo Goro do Mortal Kombat, em algum fatality aí, quando ele interagiu com o Goro. E também ele é capaz de soltar umas magias, tipo Kamehameha e Hadouken. Muito mais poderoso do que a versão anterior. Alguns dos coadjuvantes mais interessantes dessa fase são os pilotos da Pro Games. Eles eram, na verdade, os pseudônimos / avatares da galera que fazia o review, que escrevia os reviews da revista. Mas naquela época não era comum você assinar os reviews, então eles criavam esses pseudônimos e acabavam criando esses personagens para aparecer na abertura da revista. Em vez das fotos das pessoas, eles colocavam caricaturas deles no formato desses personagens que eles criavam. Cada avatar era baseado na especialidade do cara que escrevia o artigo. Do que eu consegui encontrar, só o General Wolfram, que salva o Capitão Ninja de um T-Rex no Jurassic Park, e o Daikon, o ninja de armadura que ajuda ele a derrotar o Destruidor das Tartarugas Ninja, aparecem em alguma das HQs do Capitão. Mas eu posso ter deixado passar alguma. Falando nisso, se você conhece alguma história do Capitão Ninja ou algum personagem do Capitão Ninja que eu esqueci de mencionar aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu não faço um vídeo extra complementando esse daqui. Uma versão do Capitão Ninja Gamer também existiu na revista Dragão Games. E como a ideia das histórias é muito parecida com a versão de As Aventuras do Capitão Ninja, eu vou considerar como uma extensão da mesma fase. Apesar dos anos de distância, são poucas as diferenças para eu citar. Primeiro que o logo é o mais bonito da história do personagem. Os roteiros e a arte saem das mãos do criador Marcelo Cassaro e passam para Petra Leão, que fica no roteiro, e para o Eduardo Francisco, que fica na arte em preto e branco, e o Ricardo Riamonde na cor. O design do Capitão fica mais com cara de mangá e ele ganha uma Robin, uma sidekick, que ela é com certeza a maior contribuição da Petra Leão pro lore do Capitão Ninja, que é a Capitinha Ninja, que era simplesmente a fã número 1 do Capitão. E como ele, ela tinha um visual composto pela mescla das roupas de vários personagens de games, só que no caso dela de personagens femininas. Dá uma olhada nela aí e deixa nos comentários se você conseguir pegar todas as referências de todas as personagens que compõem o uniforme dela. Outro personagem interessante dessa fase, que apareceu em Defensores de Tóquio, Dragão Especial, não em HQ, mas numa campanha de RPG, é o Capitão Samurai, um rival de armadura que tem um elmo, que tem uma aba que parece um boné. Bonés estão sempre lá, a Capitinha não tem boné, tem uma bandana. E da mesma forma que o Capitão Ninja, ele nunca tira máscara, mas ele fala de maneira pomposa e exagerada, diferente do Capitão, que é sempre informal e piadista. Um fanfarrão. Também faz parte dessa fase o Capitão Ninja das tirinhas, essas que a gente encontra na internet, mas que eu não tenho ideia de onde elas foram publicadas originalmente. Eu só leio e dou risada. A terceira fase do Capitão Ninja, a terceira versão, é aquela que eu chamo de o Ninja Ufólogo. É a fase hardcore dele, vamos dizer assim. Em 1996, a editora Trama aproveitou o impulso trazido pela explosão de inovação da Image Comics no mercado de quadrinhos nacional e internacional e resolveu inovar também, apresentando suas próprias HQs, 100% produzidas no Brasil, com personagens e histórias seguindo o mesmo estilo das revistas de Jim Lee, Todd McFarlane e companhia. Surgia nas bancas da época as minisséries Godless, Lua dos Dragões, Blue Fighter e UFO Team. Essa última trazia uma versão hardcore do ninja de boné mais amado do Brasil. Ainda com Marcelo Cassaro nos roteiros, a revista era desenhada por Joe Prado, que você talvez já tenha visto desenhando o Superman para DC Comics, e arte finalizando um monte de trabalhos do Ivan Reis também para DC Comics. Com o lema No More Ninja Nice Guy, ou Chega de bancar o ninja bonzinho, nessa nova versão, o Capitão é mais militar do que ninja e lidera uma equipe responsável por lidar com problemas envolvendo alienígenas. É uma mistura de X-Men, Homens de Preto e Arquivo X.
em meio às suas missões corriqueiras, a Ufotin é pega no meio de uma guerra intergaláctica de 2 impérios extraterrestres. Os Tractorianos, que são um tipo de Transformers que não se transformam, mas que podem possuir corpos. E os Metalianos, uma raça humanoide com cara de abelha, sem antena e crânio alongado. Existe bastante material dessa fase, como a minissérie original da Ufotin, feita pelo Marcelo Cassaro no texto e o Joe Prado na arte. A minissérie solo do Capitão Ninja, Marcelo Cassaro no texto novamente e Marcelo Caribé na arte. A minissérie da Kill Byte, do Marcelo Cassaro no texto e o Dino Gomes, Wagner Fukuhara e o próprio Cassaro na arte também. Tem também a Dragão Brasil Ufotin, suplemento para 3D&T, não é quadrinho, mas é bem informativo sobre todo o lore do Ufotin, faz muita descrição dos personagens, das armas, dos cenários, das missões e coisas assim. Nessa fase, o Capitão Ninja é um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, o nome verdadeiro dele e o passado deles estão entre os segredos mais bem protegidos do Pentágono, e ele recebeu esse codinome por causa do intenso treinamento em artes marciais que ele tem, e também porque o rosto dele fica coberto com uma máscara de ninja. Ele, como eu já disse antes, provavelmente não é um ninja de verdade, no sentido Jiraiya, né, sucessor de Togakuri, ou Naruto, faz parte de um clã, essas coisas. Provavelmente tem treinamento de ninjutsu. Os trajes dele são bem característicos, combinando peças de vestuário ninja com camuflagem militar. Sempre usa um boné, que varia desde a costumeira peça camuflada do boné militar até bonés de beisebol. Na maior parte do tempo, o Capitão Ninja parece um brincalhão despreocupado e irresponsável, mas depois de um tempo de convivência, é fácil notar o lado depressivo dele. Ele se sente responsável pelas pessoas mantidas como cobaias pelo NORAD, e essas pessoas são vítimas de experiências feitas pelo NORAD, e o Capitão vive atacado pela culpa quando essas experiências saem errado. Além disso, o Capitão é conhecido por sobreviver a quase tudo, mas o mesmo não pode ser dito sobre as pessoas que ele tenta proteger, já que ele perdeu muitos amigos e pessoas amadas para as criaturas alienígenas que ele enfrenta. O Capitão é líder da divisão Ufotin, e a posição dele no NORAD é polêmica. Ele quebra regras, desobedece ordens, e muitas vezes ele age contra os interesses do comando. Mas a Força Aérea não pode fazer quase nada contra ele, porque o Capitão guarda com ele segredos capazes de arruinar a carreira de metade dos oficiais do Pentágono. Então, para ficar claro, o Capitão nessa versão trabalha para o NORAD, que é um órgão da Força Aérea Americana, do Pentágono, do Serviço Secreto. Nessa versão, apesar de toda a história ser escrita no Brasil por brasileiros e publicada no Brasil, o cenário onde a história ocorre é os Estados Unidos. Mas a gente não sabe se o Capitão é brasileiro ou americano, a gente não sabe nem se ele é da Terra. O principal elenco de apoio dessa versão é composto pelos membros da Ufotin, com destaque para Tatiana Bennett, ou Tati Bennett, codinome Kill Byte, uma adolescente com uma doença sanguínea rara que praticamente transforma ela numa vampira. E nessa versão, a Tatiana é a Robin, sidekick, Kid Flash, jubileu dele. E além dela, tem também a Coronel Greenwood, que é melhor você não confiar caso você encontre com ela, porque ela é tipo Amanda Waller. A Ogress, ou Ogressa, que é super forte, metade humana, metade metaliana. A Gladiadora, que é uma cirurgiã que, depois de um acidente, entra em simbiose com uma armadura biológica alien, e o Deadly Eye, que é um exímio pistoleiro cego de um olho. É bem anos 90, né? Um outro elemento dessa fase é que parece que finalmente a bióloga da fase do Pequeno Ninja ganhou um nome. Nicole, ou Nick Margot. Ela é uma personagem que aparece na minissérie solo do Capitão, coberta de um líquido metálico vivo chamado nanometal, que dá pra ela asas de morcego metálicas e poderes estilo Venom e T-1000 do Exterminador do Futuro 2. Ela teve um relacionamento rápido com o Capitão Ninja na época que ele era Tenente Ninja, quando ele recebeu a missão de proteger ela, mas falhou e ela foi abduzida por metalianos. Se essa não é mesmo personagem, é pelo menos uma referência. Ah, e ela alega ter um filho com o Capitão que foi abduzido, levado pelos metalianos, e ela nunca mais viu. Eu acho que seria muito legal se fizessem aí uma continuação dessa história, com ele voltando como se fosse um Daken, o filho do Wolverine, voltando pra se vingar do pai que abandonou ele e tal, tem um rancor aí. Fica a ideia aí, ô Cassaro. Ou seja lá quem é que tem os direitos do Capitão Ninja atualmente. Deve ser o Cassaro, né? E a fase 4 do Capitão Ninja, a versão 4, é na verdade uma extensão da versão anterior. Você consegue saber que é uma versão da anterior quando você lê esta HQ maravilhosa, onde ele aparece, chamada Projeto Ayla. Aqui ele aparece como o Major Ninja, porque se ele foi tenente antes e passou para capitão, o normal é que uma hora ele virasse major. E aqui, nessa história, feita pelo Marcelo Cassaro no roteiro, pelo Eduardo Francisco na arte e publicada pela editora Jambô em 2014, essa é uma história que se passa em um futuro em que a guerra
entre os Tractorianos e os Metalianos chegou na Terra escancaradamente e envolve a raça humana que acabou canibalizando a tecnologia alienígena e evoluindo a tecnologia terrestre muito rapidamente. Agora a humanidade consegue se proteger dos ETs, mas a guerra entre eles ainda está acontecendo. Nesse contexto, a empresa de tecnologia Xenocorp está desenvolvendo uma androide chamada Ayla para o Pentágono, sob a supervisão da cientista Susan Kevin, que inclusive namora secretamente o CEO da Xenocorp, Maxine Stone, e é auxiliada pelo hacker japonês Takeo. Os conflitos começam quando duas mercenárias invadem as instalações da Xenocorp e são combatidas pelo Major Ninja, anteriormente conhecido como Capitão Ninja, que estava vigiando o local. Depois do combate, a Susan descobre que as mercenárias não invadiram por causa da Ayla, mas porque tem um corpo gigantesco e completo de um Tractoriano que o Maxine guarda ilegalmente em um setor de acesso restrito da empresa. Por que ele tá com esse robô lá? Como ele conseguiu o robô? Quem enviou as mercenárias? Não vou contar não. Lê aí que vale a pena. Vou deixar o link na descrição se eu já não falei isso pra vocês comprarem. Então, como eu ia dizendo, nessa história o Capitão Ninja se torna Major Ninja pra indicar essa passagem de tempo. O Caçaro disse também que quis fazer isso como um trocadilho. Em inglês, Major Ninja se lê Major Ninja. E também pode significar ninja maior, o ninja maior ou ninja supremo. Pra mim, essa é a versão Cavaleiro das Trevas do Ninja de Boné, mais velho, mais durão, mais barra pesada. Tem gente que acha que não existe quadrinho brasileiro de super-herói legal. Isso aqui é um quadrinho brasileiro de super-herói muito legal. Muito bonito, diga-se de passagem. E aí, você conhecia o Capitão Ninja? Qual é a sua versão ou fase favorita do personagem? Deixa aí nos comentários. E aproveita para deixar o seu like, porque deu muito trabalho para fazer esse vídeo, mas foi um dos vídeos mais divertidos que eu já queria fazer há muito tempo. Eu acho que o Capitão e outros super-heróis brasileiros merecem ter destaque e às vezes são esquecidos. Tá vendo? Você fica pagando pau pro Deadpool? A gente tem uma coisa muito melhor, Capitão Ninja. Aí eu também queria agradecer a página do Facebook, Capitão Ninja, sem a qual seria impossível ter feito esse vídeo e coletar tudo isso de informação com a velocidade com a qual eu consegui coletar. Então eu vou deixar o link na descrição para quem quiser saber mais sobre o personagem. Clica lá, curte lá a página dos caras. Eles merecem. Por hoje era só isso mesmo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Até o próximo vídeo.